Fala pessoal, hoje a gente está aqui na casa de um convidado muito especial, mais uma entrevista aqui para o YouTube da TNT Esportes de extrema qualidade. Tô com muita moral aqui, tô na casa do Mike, tá recebendo a gente aqui da TNT Esportes para bater um papo. Mike, muito obrigada, viu, por topar falar com a gente, vai ser um prazerzão a gente conversar e bater um papo sobre toda essa sua história no Palmeiras e também o que ainda tá por vir, né, porque você ainda é novo. Obrigada de coração, viu? Que isso, eu que agradeço, é um prazer receber vocês aqui em casa. Bom demais. Olha só, Mike, eu tô com alguns números aqui, e aí eu vou falar pro pessoal que talvez tenha esquecido. O que o Mike tem de números no Palmeiras? Olha só, são 319 jogos, 8 gols, 25 assistências desde 2017, 12 taças pelo Palmeiras. Você provavelmente já sabe que você tá numa seleta lista do maior campeão, né, de jogador de maiores campeões pelo Palmeiras, perto de Ademir da Guia, só isso, quase nada. O que passa na sua cabeça, Mike, quando eu te relembro esses números? Passa um filme, o que você pensa? Dever cumprido, né? Quando eu vim pro Palmeiras, nem nos meus melhores sonhos, né? Eu imaginava ter uma carreira tão vitoriosa, né? Num clube tão gigantesco como é o Palmeiras. Agradecer a Deus por ter me dado esse prazer, né? De estar nesse clube, de estar nesse elenco, né? Como todos aí colocaram como a segunda academia, né? Então é só gratidão, é uma felicidade enorme. Agradecer a todos os meus companheiros, né? Que sempre esteve ali com a gente. Então é gratidão mesmo. Meu coração tá cheio de alegria por isso, por estar se encerrando um ciclo, né? Mas feliz, né, com o dever cumprido e, graças a Deus, com uma história gigantesca dentro do Palmeiras. É muito, muito gigantesca, né, Mike? É legal demais estar aqui falando com você. E aí, esse seu final de semana, imagino que tenha sido de muitas emoções, né? Hoje continua sendo aqui, vai dar umas 200 entrevistas, o pessoal já me contou. Mas o final de semana foi emocionante, eu imagino. Você foi até o Allianz, acompanhou a partida com a sua família, se despediu. Fala um pouquinho desse dia, né? Você falou de toda essa sensação de viver esses momentos e a sensação de se despedir dessas pessoas, do local, como é que foi? Então, verdade, despedir nunca é fácil, né? É sempre muito difícil. Esses últimos 3 dias foi bem corrido, né? E complicado porque são 9 anos, né, de Palmeiras. Eu tenho 2 filhos, um de 8, outro de 5. Então, um nasceu aqui e o outro chegou aqui com 5 meses. Então, eles viveram esses momentos todos, momentos bons, momentos não tão bons. Então, tá marcado no coraçãozinho deles, né, e de toda a minha família. Então, esses últimos dias foram dias difíceis, né, de muita emoção, mas sabemos que uma hora iria chegar, né? E chegou, pude despedir de todos, né? Com o maior amor e carinho que eu tenho por todos, né? Tanto da pessoal da cozinha lá do Palmeiras, da grama, até a diretoria, todo o staff, comissão técnica e todos os meus companheiros. Então, estou muito feliz. Mike, antigamente, né, nos grandes clubes, o perfil de atletas talvez fosse um pouco diferente. A gente via muitos jogadores passando muito tempo, jogando muitos anos no mesmo clube. Hoje em dia isso está cada vez mais raro. São poucos jogadores que aceitam, que passam pelas boas, pelas ruins, que aguentam os momentos difíceis e aí têm o privilégio de viver os bons momentos. Você tem essa noção, assim, de que você é fora da curva pelo tempo que você passou no Palmeiras? O que te motivou, né, a permanecer tanto tempo e a ser tão leal não só ao Palmeiras, mas à instituição, né, ao torcedor, a todo esse contexto? É uma boa pergunta, porque isso eu tenho dentro de mim, sabe? Desde quando eu me tornei profissional, eu sempre pedi a Deus, né, para isso, para não trocar tanto de time, né? Que isso acaba atrapalhando a família, né? Os filhos, enfim.
Então eu fui um escolhido por Deus, né? Agradeço muito a Deus por isso. Joguei 4 anos e meio no Cruzeiro. Do Cruzeiro pude vir para o Palmeiras e até hoje fiquei no Palmeiras, como você disse, né? 9 anos. Isso não é para poucos, né? Então é só gratidão, é gratidão, orgulho, né? Orgulho da minha carreira, orgulho da minha família por estar sempre do meu lado. Então só tenho que agradecer mesmo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Mike, ainda todo esse tempo que você passou por aqui, quais são as principais diferenças que você vê daquele Palmeiras que você chegou, que já era um Palmeiras que estava se preparando para essa coisa de ganhar de todo mundo, de ser muito vencedor, mas se transformou num Palmeiras extremamente consolidado hoje, né? O time mais consolidado do Brasil, sem dúvidas. A gente fala bastante, por exemplo, do Flamengo, mas ainda tem muito problema externo, extracampo. O Palmeiras hoje parece ser o time mais estável, né? Quais são as principais diferenças do Mike que chegou, do Palmeiras quando o Mike chegou e do Palmeiras que o Mike está saindo hoje? Então, o que eu tenho assim em mente é o seguinte, quando eu cheguei, como você disse, foi um recomeço, né? Era um time que estava montando, né? E era muitos medalhões, né? Na época tinha muitos medalhões e jogadores que já tinha muita história no futebol. Então, na época eu cheguei, eu era bem novo, eu lembro que eu cheguei todo acanhado, né? Preocupado, enfim, foi difícil a minha chegada. E de lá pra cá, né, foi construindo uma família de verdade. Eu, hoje, né, no elenco, eu era o jogador mais antigo, né? Eu ia falar o mais velho, mas o mais velho tem mais de idade, tem uns lá acima. Essa não é sua, né? Essa não é sua. Mas eu era o mais antigo, né? Chegou eu e o Rafael Veiga no mesmo ano, mas o Veiga, por ter ido emprestado, né, para o Atlético Paranaense 1 ano, então eu continuei e hoje eu era o mais antigo. E depois, né, no ano seguinte, que foi 2018, aí que chegou foi o Rocha, o Everton, o capitão, né, Gustavo Gomes e o Veiga. Então na verdade, mano, como eu digo pra minha família, é sempre agradecer a Deus, mano, porque eu fui um escolhido mesmo. É muita gratidão por tudo isso. E hoje em dia, eu acho que antes tinha muito medalhão e hoje chegou muito aquela, né, da base, né? Uma nova era, né? Isso, da nova era. O João Paulo tá fazendo um bom trabalho, um excelente trabalho na base, então veio construindo jogadores de muita qualidade, né? Então o Palmeiras começou a contratar menos, né? Aproveitar mais a base. Então acho que isso foi mais a diferença. Antigamente, né? Fez as contratações, né? De mais medalhões e tudo. E como a base veio dando certo, acho que o Palmeiras deu uma segurada nas contratações e foi aproveitando a base. Eu acho que foi mais essa a mudança que eu acho do começo, né, de 2017 até agora. E aproveitando que você falou de base, né? Você acha que tem uma água diferente ali nas categorias de base do Palmeiras? Porque, de fato, nesses últimos anos voou muito. E junto com isso, você falou sobre ser o mais experiente, com mais tempo de casa. Você foi o paizão dessa molecada, Henrique Estevam e tal? Como era a relação do Mike com esse pessoal? Então, verdade, quando os meninos começaram a subir, eu acho que eu já estava um pouco mais experiente. Então eu vivi esse momento de base profissional no Cruzeiro e vi a importância que era, né, dos mais velhos para os mais novos. Então eu procurei ajudar da melhor maneira possível. Então os meninos que subiam, eu dava uma assistência legal, né? Todos que passou por ali gostam muito de mim, eu converso até hoje. Luiz Guilherme é um menino que eu amo de coração, eu converso com ele até hoje. O Hendrick que passou por ali, o Estevão foi embora agora, Danilinho, né, que foi para fora e agora voltou. Enfim, passou muitos ali que eu fiz de tudo para ajudar, né, não só como jogador, mas sim como
pessoa, como homem. Eu fiz de tudo, mano. Pude ajudar eles bastante e eu acho que eles levaram, assim, o que eu pude de ajudar eles para a vida. E, Mike, nessa transformação e nessa ótima fase que o Palmeiras vive, se passa muito por um cara em específico também, né? O professor que chegou para tomar conta ali, ser um dos melhores técnicos do Brasil, se não o melhor, muita gente querendo na seleção. Ninguém melhor para falar pra gente quem é Abel Ferreira do que você, né? Porque a gente tem um contato ali na coletiva, às vezes em papos, mas como é o Abel Ferreira no dia a dia? O que ele tem de tão diferente para ter sido talvez o pilar, junto com um grupo de jogadores, dessa mudança de patamar tão grande nos últimos anos? Verdade. O Abel é um cara que tem muita ambição, né? O Abel o que eu aprendi com ele foi isso, ele consegue tirar o seu máximo, né? Ele fala que ele vai até o máximo. Chega uma hora que ele vê que não tem como mais, aí ele fala assim, não vou pedir o que você não sabe fazer. Vou pedir o que você sabe fazer. Então eu vou até o máximo. Então é um cara que foi, né? Eu acho que comigo, não só comigo, mas técnico também é muito difícil, né? Ainda mais no Brasil, ficar tanto tempo assim num clube. Então foi um dos técnicos que eu mais peguei que teve mais longevidade, né? Em um clube. Então eu aprendi muito com ele. Aqui, quando ele chegou, a gente não tinha costume, né? De ter uma comissão tão grande, né? Sempre foi um treinador, mas auxiliar. Ele não, ele tem, na verdade, 3 auxiliares, né? Tem um da analista e tal. E o que a gente achou muito diferente era que lá tem um treinador para defesa, um treinador para ataque, um treinador específico para o físico. Então, enfim, é uma comissão que trabalha muito. São caras especiais assim na minha carreira, foram especiais para mim. São caras que são muito estudiosos, né? Então isso que eu acho que é o diferente. É um cara que eu aprendi muito. Eu falo com os meus companheiros que você entra dentro de campo sabendo o que você vai fazer. Então isso é muito fácil, né? Isso fica fácil. Então só tenho que agradecer, né, o professor Abel, toda a comissão, por tudo que eles fizeram por mim. São caras espetaculares, de coração enorme, e que eu vou levar pro resto da minha vida dentro do meu coração. E no bastidor ali, ele é bravo, ele é resenha, como é o Abel Ferreira? Fora do trabalho ali, aquele, sei lá, numa viagem, na janta ali, na concentração, como que é o Abel? O Abel, se você parar para conversar com ele conversa de boa, ele é bem tranquilo, mas ele é bem na dele. Os auxiliares são mais resenha, assim, os que sentam mais na mesa, que fica na resenha, falando não só de futebol, de outras coisas da vida e tal. Mas o professor Abel, ele se abre, ele fala assim, se quiserem, pode bater lá na minha porta, que eu vou estar sempre disposto a ajudar. Mas ele era um pouco mais fechado, mais tranquilo na dele ali, porque eu não sei, né, também, né, o jogador brasileiro às vezes também confunde, então o treinador fica ali, acho que vai ser amigo, não sei, acho que ele tem um pouco disso, mas enfim, ele é um cara, para mim é um paizão, né, que tá sempre ali para ajudar, para ensinar, para aprender também, então ele é espetacular. E um cara que gosta de ganhar, ele tem muita ambição, igual eu disse. Às vezes eu sou muito assim, eu sou um cara que gosto sou um cara que disputar, de ganhar, então eu conversava muito com os auxiliares dele e ele falou, Mike, você era bem parecido com o Abel. O Abel brigava às vezes no treino porque queria sempre ganhar. Então ele isso é muito importante dele. Bom demais, Mike. E aí, ainda passando por esses seus anos, são muitos, né? Tem muitas perguntas, porque são muitos anos. A culpa é sua, que ficou tanto tempo lá fazendo história. E aí, Mike, você queria falar um pouquinho da sua relação com a torcida do Palmeiras, né? Você viveu momentos diferentes, até se a gente pegar alguns anos atrás, você chegou a estar numa lista de dispensa, digamos assim, da torcida organizada, enfim. E aí as coisas foram mudando, nada melhor do que o tempo, né? E aí você vive essa despedida no sábado com as pessoas te aplaudindo, tendo muito carinho por você. Queria que você comentasse essa relação, essa transformação na relação e também o seu lado, né? A cabeça no lugar, na hora que você se vê numa situação ruim, numa lista dessa, não agradando tanto.
Como foi o trabalho do Mike para poder virar essa página? Não em campo, né, mas fora dele mesmo, a sua força mental e a sua persistência. Verdade. O futebol ele é incrível, é uma roda gigante, né? E quando eu cheguei aqui, você jogar em um grande clube é muito difícil. Então é sempre resultado, né? Então você jogou muito bem hoje, são 24 horas. Passou, próximo jogo você tem que jogar bem de novo, no próximo jogo, e assim consecutivamente. Então é sempre muito difícil jogar em time grande. E chegava uma época ali que a gente até brincava, né? Os mais velhos, né? Os que permaneceram, né? Perdiam um jogo, entravam numa fase ruim, né? Uma fase não tão boa. Se perdeu aí. E aí, rapaziada? Será que o nosso nome vai estar lá pichado hoje? Como é que vai ser? A lista de dispensa, certeza que vai ter o nosso nome. Nós ficava até brincando, porque se a gente levar muito a sério assim, a gente fica maluco, como você disse, né? A nossa cabeça fica um trevo e isso só piora as coisas. Então, temos que parar, pensar, refletir, ver o que a gente fez de errado, tentar melhorar, entrar dentro de campo, dar o nosso máximo, mas com cautela. Porque se o cara ficar muito batendo na tecla de hoje eu fui melhor em campo, amanhã já é o pior, entendeu? Se você perder. Então, o time grande é muito isso. Então, tem que ter um trabalho psicológico, porque senão o jogador fica meio doido da cabeça. Isso eu não vou mentir, não. Ali, às vezes, os que sofriam mais não tem jeito, são os que estão mais tempo de casa, né? Na época era eu, o Luan, sempre os que estavam mais ali, os mais antigos. Às vezes o Veiga, Rocha, era sempre os mesmos. Aí eu falei assim, rapaziada, nós já somos figurinha carimbada. Mas isso só fez a gente fortalecer, né? Como você disse, teve esses momentos, né, não tão bons, eu nem chamo de ruins, não tão bons, mas eu acho que a maioria foi momentos bons, que graças a Deus podemos né, ganhar vários títulos e fazer uma história linda no Palmeiras. Você se considera hoje um jogador forte emocionalmente? Hoje em dia, sim. Hoje em dia eu sou mais forte. Antigamente, porque se eu comparar, né, eu não vou falar que eu sou muito forte, não. Tem um limite. Mas se tiver uma comparação de quando eu cheguei para agora, eu acho que também é por causa da idade, né? Você vai ficando um pouco mais calejado. Também antigamente não tinha muito essa preparação. Hoje em dia já tem a psicóloga do clube, né? Hoje é a Gi lá, né? Mandar um beijo para ela me ajudou bastante. Então isso ajuda bastante, né? Hoje em dia com essa ajuda dentro do clube, antigamente não tinha, então com essa ajuda dentro do clube, eu acho que é muito importante para o jogador. Bacana demais, Mike. E aí nesse elenco de grandes medalhões que você falou, né? Você viveu uma amizade, imagino, grande com o Rocha, né? Que curiosamente é do seu rival em Minas Gerais. E aí vocês vêm juntos aqui para a cidade de São Paulo jogar no Palmeiras, disputar a mesma posição. Então, assim, é uma relação intensa, né? Fala um pouco dessa amizade que vocês construíram, né? A proximidade de vocês e como que foi essa virada de chave. Eu que não jogo, não faço ideia de como é. Num dia você tá lá quase se matando num clássico, no outro vocês estão aqui disputando de maneira saudável, né? A posição. Fala um pouquinho dessa mudança de relação de vocês e também como é que foi essa disputa sadia, porque nesses anos sempre foi uma disputa de alto nível, né? Sim, verdade. Até porque de 2020 e 2018 para cá, né, foi só nós dois, né? Agora que chegou o Gia, então fizemos um bom trabalho. E como você disse, era uma disputa bem saudável ali, sabe? No começo sempre teve aquelas brincadeiras, né? Um zoando o outro, né? Porque era muita competição lá, lá em Minas, né? O Atlético e o Cruzeiro é um clássico que todo mundo sabe que é um dos maiores que tem, né? Então quando ele chegou aqui, um começou a zoar o outro e tal, mas o que leva muita gente é o respeito, né? Eu tinha muito respeito por ele, eu tenho, né? Por ele tem por mim.
Então isso que conseguiu colocar a gente, né, na prateleira de cima, e um respeitando o outro, um brigando pela posição, mas com respeito e admiração um pelo outro. Então conseguimos, graças a Deus, aí fazer um bom trabalho. E nessa disputa, né, Mike, tem também uma história curiosa que é na Libertadores de 2021, né? Naquele momento você não estava sendo titular e aí ele fica fora da final por conta de uma suspensão. Você entra prontíssimo, faz um ótimo jogo e dá só assistência do gol, né? Quase nada, gente. Todo dia acontece isso, né? Como que foi esse momento também de esperar a sua oportunidade? E você falou sobre os sonhos, né? Nos seus melhores sonhos, você imaginou que você ia receber a oportunidade na final e ia participar do resultado diretamente? Verdade, foi um momento bem marcante na minha vida, né? Na verdade, essa época eu estava para fazer uma cirurgia. Lembro até hoje que eu estava nas quartas de finais, aí eu me machuquei, senti uma dor no joelho e tal, e eu falei, doutor, já não estou conseguindo mais, eu estava, né, com uma dor bem antes, assim. Eu falei, doutor, não consigo mais. Eu falei, então tá bom, vamos parar, vamos fazer uma artroscopia, que você volta para a final, pelo menos pro banco ali você vai estar, né, porque essa cirurgia que eu fiz, ela é bem rápida, né? Então, esse dia que foi na semifinal contra o Atlético Mineiro, lembro até hoje, não tem como esquecer, lá no Mineirão, eu estava sentado em frente à TV assistindo, porque no dia seguinte eu já ia fazer a cirurgia. Então, o Rocha estava com 2 cartões e logo no jogo ele tomou o terceiro. Não, depois do jogo, o doutor me liga, Mike, vamos abortar essa missão aí. Eu falei, abortar o quê, doutor? Não tem como se fazer a cirurgia porque o Rocha não vai estar na final e você precisa jogar. Eu falei, doutor, é o seguinte, eu não consigo jogar com esse joelho, meu joelho estava doendo muito, estava inchado. Eu falei, eu não consigo jogar, vamos fazer a cirurgia e vamos ver o que dá. Porque se eu jogo com o joelho, era pior, do jeito que o joelho estava, para mim seria pior. Eu não ia estar 100%. E com a cirurgia, e eu sabendo que eu poderia voltar antes, eu falei assim, não, eu prefiro fazer a cirurgia e eu me cuido super bem, faço todos os tratamentos de manhã, de tarde, de noite, para poder estar 100% na final. Mas não era garantido, né? Não era garantido. Foi pro risco. Foi, eu falo que a minha esposa é uma bênção de Deus na minha vida. Minha esposa, eu e ela somos na mesma cidade. Comecei a namorar com ela tinha 12 anos de idade, eu tinha 13. E de lá pra cá, né, ela é uma pessoa que me ajuda muito. Nós somos casados já tem 13 anos, temos 2 filhos, então ela é uma pessoa que me ajuda bastante, né, nas minhas decisões, enfim. Então ela nesse momento falou, meu amor, vamos pedir a Deus, vamos orar, pedir a Deus a direção, e Deus nos deu essa direção. Vamos fazer a cirurgia, vamos ver o que dá. Então eu fiz a cirurgia e em 3 semanas, mano, eu já tinha voltado. O doutor tinha me dado 4, em 3 semanas a gente tinha voltado. Eu falei, mano, é agora. Aí comecei, eu fiz 2 jogos. 45 minutos, acho que não sei se foi no Ceará, e um outro contra o Fluminense, se eu não me engano. E depois desses 2 jogos, fui pra final. Tava pronto. Tava pronto. Graças a Deus, né, como você disse, fiz um excelente jogo, pude ajudar os meus companheiros e graças a Deus conseguimos, né, ser campeões. Essa história é muito boa, gostei, muito fera mesmo. E Mike, em cima até mesmo dessa sua cirurgia e de outras lesões que você teve até ano passado, você teve, de certa maneira, a sua sequência às vezes não aconteceu por conta disso, né? Especialmente em 2024. Como que você se sente hoje, fisicamente, né? Porque, querendo ou não, você está indo para uma nova etapa, um novo clube, tentar mostrar o seu 100%. Como está o Mike hoje? É verdade, o negócio do jogador é quando não joga. Eles pensam que o cara não tá jogando, tá mais descansado. O problema todo é esse, quando o cara não joga, ele treina mais, então ele tem que fortalecer mais a perna, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então o perigo é esse, né? Quando você não tá jogando tanto, o treinamento não é a mesma coisa que jogo. Então a gente não se prepara o bastante
quanto você prepara para o jogo. Então isso que estava acontecendo muito comigo, treinava muito, só que ali no treino é uma horinha, para aqui, para ali, e o jogo não é assim, né? É 90 minutos, você dando o seu máximo, é muito intenso. Então às vezes eu ia para o campo, pensava que eu estava bem, só que era muita intensidade. E o meu músculo não estava tão preparado, então às vezes eu machucava por conta disso. Então depois que você começa a entender mais o seu corpo, aí você tem que começar a fazer um trabalho diferente, tudo. Enfim, você vai aprendendo de acordo com o tempo. E eu aprendi e hoje em dia, graças a Deus, estou 100%, estou me sentindo super bem. Estou indo para um novo clube, construindo um novo ciclo e, se Deus quiser, eu fazer de tudo para, né, que é uma das piores coisas para o jogador, que é a lesão, fazer de tudo para não se lesionar e poder ajudar da melhor maneira possível. Mike, como que o quanto de coragem demanda esse movimento que você está fazendo, né? Porque, de certa maneira, a gente falou muito aqui desse Palmeiras, você está deixando um projeto extremamente consolidado e vencedor para agora ajudar num projeto de reconstrução de um clube que tenta encontrar a sua melhor versão mais uma vez, um dos maiores clubes do país, mas que não vive anos fáceis, né? O que te motivou a buscar esse novo desafio, esse novo frio na barriga, imagino, né? E é um ato de coragem, né? Você deixar ali um lugar que, de certa maneira, não é acomodada a palavra, mas é mais confortável estar num clube que todo ano disputa alguma coisa, né? Verdade. Eu sou um jogador que gosta de desafios, sabe? Sou um jogador que gosta de desafios, sou um jogador que não gosta de perder, sou um jogador que entra dentro de campo, gosto de dar o meu melhor. Às vezes não é do jeito que a gente espera, mas eu tento. É o que eu tento. Foi o que você disse, mano. É uma zona de conforto, sim. Uma zona de conforto. O Palmeiras é um clube que, desde quando eu cheguei, está sempre brigando lá no topo da tabela, né? Está sempre brigando por títulos. E esse novo desafio, eu estou indo para um grande clube, né? Para um dos maiores clubes que tem também no mundo. Como você disse, não está vivendo um bom momento, mas de lá saiu nosso rei, né? Pelé. Hoje em dia, para mim, saiu de lá também, que está de volta, né? Um dos melhores jogadores que eu já vi jogar na minha vida. Ele é da minha idade, né? Eu acompanho ele desde novo, mas para mim, o que ele fez no futebol até hoje, eu nunca vi ninguém fazendo. Então é um novo desafio, mano. Eu sou um cara de desafios, gosto de desafios e estou indo para dar o meu melhor e fazer o meu máximo. Ter o Neymar por lá ajudou a tomar a decisão? E o quão ansioso você tá para poder jogar perto desse cara que é um fenômeno do futebol brasileiro? Verdade. É um outro sonho, né? Se eu falar que eu imaginaria, né, jogar com o Neymar, estou mentindo. Sempre foi um sonho para mim. Neymar, como eu disse, eu sou muito fã dele, é um cara que para mim é um dos melhores do mundo, né? E pode ser que ajudou um pouco na decisão, mas eu tenho um cara que eu admiro muito também, né, que me ajudou sempre também na minha carreira, que é o Alexandre Matos. Um cara que me subiu, né, do Cruzeiro, estava na base e ele me subiu, junto com o treinador que era o Marcelo Oliveira. E ele também que me trouxe, né, para o Palmeiras, né, para o novo ambiente. Então é um cara que eu tenho só gratidão por ele, pela família, e também foi um dos caras que me deu essa força, esse desafio para ir. E tem lá o Zé Rafael, né, que é um cara que eu joguei aqui, é um irmãozão meu, né, amo ele, amo a família dele, minha família com a dele se dão super bens. Então é isso, mano, é um novo desafio, né, novas amizades e um novo clube. E vou fazer de tudo para mim dar o meu máximo dentro de campo e poder colocar o Santos onde ele nunca deveria ter saído. Bom demais, Mike. E aí, para encerrar aqui a nossa entrevista, né?
teve uma galera aí atrás de você. É isso que a gente vê pela internet, pelas redes sociais. A gente viu o nome de Grêmio, a gente viu o nome de São Paulo. Chegou alguma coisa na sua mesa além do Santos nesse momento? O que eu posso falar é que chegou, né? Eu fico feliz por esses times que ficou interessado, porque isso mostra que eu fiz um bom trabalho, né, no Palmeiras. Mas o que eu decidi mesmo foi escolher o Santos, foi isso que eu te falei, né? Decisões foi também não sair muito aqui de São Paulo, minha família está muito adaptada e um time que tá o Neymar também, né? Aí a gente pensa 2 vezes. Então, fiquei feliz com a minha escolha, a minha família também ficou feliz. Então, o negócio é estar feliz. Estou recebendo essa oportunidade, vou procurar dar o meu máximo para, se Deus quiser, lá também fazer uma grande história. Bom demais, Mike. Obrigada demais pelo seu tempo para falar com a gente. Parabéns pela sua carreira muito vitoriosa, que você continue sendo assim lá no Santos. E valeu por receber a gente aqui. Vou encerrar porque tem umas 899 pessoas para te entrevistar ainda hoje aqui nessa sequência, tá? É isso. Obrigada, Mike. Obrigado a vocês.